hérnia de disco é uma lesão que ocorre com mais frequência na região lombar. Então, nós temos hérnias de disco, né, na região cervical, na região torácica, mas a que acontece com mais frequência é na região lombar. Essa doença é a que mais provoca dores nas costas e alterações de sensibilidade, de coxa, perna, pé, tá? Então, a pessoa, às vezes, ela tem uma dor nas costas, ela fala assim, ah, tem hernia de disco. Ela nem sabe se ela tem hernia de disco, mas ela acha que ela tem. Porque as pessoas associam hernia de disco com dores nas costas. Mas vocês vão ver que nem toda pessoa que tem hernia de disco tem dor. Eu vou explicar isso para vocês nessa aula de hoje, tá? Aproximadamente 80% das pessoas vão experimentar uma dor lombar em algum momento de suas vidas. Isso é fato, tá? E a localização mais comum da hérnia de disco lombar é no disco que fica entre a quarta e a quinta vértebra, né? L4, L5, e no disco que fica entre a quinta vértebra e o sacro, que é L5 e S1. São as mais comuns, tá? Mas isso não quer dizer que a pessoa não possa desenvolver a hérnia de disco em outros níveis, tá bom? Na maioria dos casos, os pacientes, quando eles começam a ter dor, ou quando eles descobrem esse diagnóstico de hérnia de disco, o que acontece? Eles começam a se entupir de remédios, de analgésicos, de anti-inflamatórios, né? Aí o sintoma dá uma melhoradinha. A pessoa fala, vou tomar um remedinho lá, vai sarar. Beleza, dá uma melhoradinha. Só que aí ele acha que tá tudo bem, vida que segue. Dali um tempo, ele tem outra crise. Aí ele vai falar o quê? Ah, vou tomar o remedinho de novo que vai melhorar. Aí ele toma lá o remedinho dele e ele vê que não melhora. Resolver procurar o fisioterapeuta. Porque é assim, as pessoas só procuram o fisioterapeuta quando a coisa aperta, quando a coisa fica feia. Em último caso, né? A gente tem que já estar acostumado com isso. A pessoa tem uma dorzinha lá, ela não vai procurar um fisioterapeuta, ela vai tomar remédio, a primeira coisa que ela faz, tá? Então, por que isso acontece? Por que essa pessoa, ela vai ter quadro de recidiva, tá? Ela vai tomar o remedinho, não vai melhorar, né? E essa pessoa vai ficar tendo recidivas. Porque, primeiro, olha só, o remédio mascara sintomas. Então, vocês vão ver que quando nós temos uma hérnia de disco, nós temos uma inflamação. Eu disse para vocês que a inflamação, ela não é só local, ela é sistêmica. Porque quando você tem uma inflamação, essa substância inflamatória, ela tá lá no sangue. O sangue, ele percorre o corpo todo. Certo? E outra coisa, todo medicamento, ele afeta a integridade da membrana intestinal. Então, essa pessoa que toma esses medicamentos, ela vai estar muito mais suscetível a desenvolver doenças bacterianas, por exemplo, viroses, e vai aumentar ainda mais esse quadro inflamatório que ela já está tendo. Isso a gente chama de efeito paradóxico. O que é isso? A pessoa ela toma o remédio para aliviar o sintoma que ela tem, só que ela piora a causa, tá? A inflamação, ela também altera o nosso pH sanguíneo. E por aí vai. Então, olha a cascata que isso vai se transformando. Então, nós sabemos que todas as patologias, elas são geradas por um desequilíbrio de pH. Então, se essa pessoa, esse paciente, ele tem uma hérnia de disco, você pode ter certeza que ele tem um pH alterado, porque ele tem um processo inflamatório no organismo dele. Tá? Mas aí, nem vou entrar nessa questão agora de pH, de doenças, né? Mas o que eu quero deixar claro aqui nessa aula é de que não adianta tratar só o local.
o local da dor. A gente tem que descobrir, primeira coisa, por que é que ele está desenvolvendo uma hérnia de disco? Né? Então, você tem que saber a profissão, o que ele faz, essa pessoa carrega muito peso, essa pessoa ela é muito obesa, está sobrecarregando a coluna, o que está acontecendo nesse organismo? Por isso que eu falo sempre da importância de uma boa anamnese. Não adianta só ir lá e tratar o local da hérnia de disco, tá? Então, você precisa ter esse conhecimento. O que está acontecendo, que está gerando, que gerou essa hérnia de disco? Essa hérnia de disco gera um processo inflamatório no organismo. Então, beleza. A segunda coisa também, os músculos que protegem a coluna vertebral, eles podem começar a ficar fracos e atrofiados. Então, esse paciente ele vai precisar fazer um tratamento voltado para a funcionalidade normal da coluna e fortalecimento. Então, não adianta só ir lá na hérnia, fazer o tratamentozinho lá, né? Fazer o que você tem que fazer, analgesia, choquinho. Por quê? Você não está tratando causa. Você não sabe de onde veio essa hérnia. Você não sabe que esse paciente tem um pH alterado. E com certeza, esse paciente ele vai ter que fazer um trabalho de fortalecimento muscular. Vai ter que voltar à funcionalidade da coluna dele. E aí que entra o maior erro de todos. Por quê? Prestem atenção, gravem isso que eu vou falar. Alguns profissionais, alguns fisioterapeutas, eles acham que todas as pessoas que têm hérnia de disco precisam fazer fortalecimento. Esse profissional ele vai mandar essa pessoa para o Pilates, por exemplo. Ah, vai lá fazer Pilates, que Pilates é bom, né? Porque Pilates alonga, alongamento é inofensivo. O grande erro dos profissionais, dos fisioterapeutas, é achar que alongamento é inofensivo. É achar que todo mundo pode fazer alongamento. Meu Deus do céu. Eu tô falando isso porque eu já vi muito disso acontecer. Muito. Tá? Às vezes lá o fisioterapeuta, tem parceria com o médico, a pessoa vai no médico, encaminha para esse fisioterapeuta. Às vezes o médico dá um laudo lá, você tá com hérnia de disco, procura o fisioterapeuta. O fisioterapeuta ele não sabe o que fazer, sabe o que ele faz? Vai alongar. Vamos alongar, porque todo mundo pode alongar. Meu Deus do céu. Esse é o fisioterapeuta que não faz uma anamnese direito, que trata em cima de diagnóstico clínico, ou que ele não tem conhecimento sobre o assunto. Então, eu vou falar. Se você está aqui assistindo essa aula e você é esse tipo de fisioterapeuta, preste atenção no que eu vou te falar. Quando um paciente tem um sintoma neural, ele está relatando dor para você, ele fala, nossa, minha dor irradia para a perna, eu tenho formigamento nas pernas. Você jamais pode fazer alongamento nele, jamais. Primeiro, você tem que tratar isso, tratar esse problema, para depois ele começar a fazer o trabalho de fortalecimento. Por que isso, Thalita? Por que eu não posso fazer alongamento nesse paciente? Em uma disfunção do tecido neural, é comum que essa microcirculação do nervo esteja anormal. E, portanto, um alongamento mínimo que você faz ali nesse paciente pode comprometer o fluxo circulatório e reduzir a função nervosa. Então, esse paciente ele vai ter mais dor do que ele já está, se você alongar. Então, por essa razão, é imprudente tratar o tronco nervoso danificado ou comprimido com técnicas de alongamento. E que isso fique muito claro, porque tem muito profissional fazendo coisa errada. E depois reclama que não tem resultado no tratamento.